Faltam 10 minutos para as 8 horas da manhã. O Supremo Tribunal Federal deve retomar agora na quarta-feira, depois de amanhã, julgamento sobre indicação de políticos para cargos de direção em empresas estatais. A Luciana Verdolim vai contar para a gente que o placar, por enquanto, está empatado, né, Luciana? Isso mesmo, Colombo. Está 1-1. Essa questão no Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski, hoje ministro da Justiça, quando era ministro do Supremo Tribunal Federal, foi o relator dessa matéria. E o que ele entendeu? Que não tinha problema, que era, inclusive, uma discriminação você limitar a participação de agentes políticos, quem participou de partidos, né, da direção de partidos políticos por 3 anos à frente das estatais, seria uma forma de discriminação. E se essa medida fosse mesmo implementada, deveria ser via emenda constitucional, proposta de emenda constitucional, e não apenas uma lei das estatais como foi aprovada no Congresso Nacional em 2016. Na época, o ministro André Mendonça pediu vista e quando ele trouxe o entendimento dele, foi contrário. Ele entendeu o seguinte, que a lei deveria ser mantida, está de acordo com os padrões internacionais de boa governança e a necessidade de evitar o aparelhamento político dentro das estatais brasileiras, um dos grandes problemas, segundo as autoridades enfrentadas pelas estatais. Para Mendonça, a imposição de limitação para ocupação de cargos por políticos está dentro das atribuições do Congresso Nacional e é um instrumento legítimo para a concretização, segundo ele, dos princípios constitucionais da moralidade. Aí, no final do ano passado, quem pediu vista foi o ministro Nunes Marques, que vai trazer o processo, que deve ser o primeiro a votar nessa sessão de quarta-feira, e a expectativa é de uma discussão bastante acalorada dentro do Congresso Nacional. Dentro do Supremo Tribunal Federal, na verdade. Dentro do Congresso Nacional há uma nova insatisfação, porque na avaliação de deputados e senadores é uma proposta que foi aprovada por ampla maioria na casa. Aqui dentro do governo, a expectativa é de que o Supremo derrube essa limitação de indicação de políticos, porque durante a administração petista, vários políticos foram indicados para a direção das estatais e também conselhos. Essa sessão está marcada para quarta-feira, às 2 horas da tarde. Luciana Verdolim, ao vivo direto de Brasília, trazendo um pouco mais de informação sobre a retomada desse julgamento importante para quarta-feira. A gente vai ouvir um pouquinho dos nossos comentaristas. Amanda, tem pelo menos 2 aspectos importantes nessa discussão, né? Um deles é esse que, de novo, coloca em polos opostos Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. O Congresso aprovou uma lei, a lei estava em vigor e aí, por uma liminar dada pelo então ministro da Suprema Corte, Ricardo Lewandowski, hoje ministro da Justiça, a lei tem determinados trechos considerados inconstitucionais até que fosse finalizada a discussão no plenário. Ela vai ser retomada agora na quarta-feira. Então tem esse aspecto do judiciário desfazendo algo que foi feito pelo Poder Legislativo e tem o argumento em si, né, de que um político ou uma política não podem ser tratados como um cidadão, como sendo um cidadão ou uma cidadã de segunda classe, e por isso não podem ser afastados, caso alguém julgue necessário, do comando de uma empresa, de um conselho. São pelo menos 2 aspectos bem importantes, né? É um bom debate, né, Colombo? Eu acho que só nesse primeiro ponto que você levantou, eu lembro que no ano passado, antes do ministro Lewandowski dar essa liminar, que está valendo até agora, permitir que políticos participem das estatais, presidências, conselhos, etc., o presidente da Câmara, Arthur Lira, tentou avançar com isso dentro do Congresso. E isso só não foi adiante porque houve uma grita enorme de setores da sociedade alertando sobre os riscos que seria você colocar os políticos em determinados cargos em estatais justamente pela interferência e por toda aquela lembrança da corrupção do que aconteceu na Lava Jato.
Então, sim, o Congresso aprovou essa lei, mas aprovou ainda sob os efeitos da Lava Jato. Muita coisa mudou desde então. Eu acho que é de interesse de vários políticos, e aí políticos do centro, centro-direita, esquerda, em ocupar, sim, cargos em estatais, principalmente, por exemplo, se eles não vencerem uma eleição. Acaba sendo um prêmio de consolação, um prêmio de conforto. Isso sempre foi feito. Interessa à classe política que continue assim. Certamente, muitos entrarão nas redes sociais e debaterão, dizendo que não, que isso é um absurdo, que é uma interferência, mas eu tenho certeza que muitos políticos querem sim esse guarda-chuva, esse acolhimento aí político corporativo em caso de não sucesso nas eleições. Agora, é isso, é um tema para debate. Não necessariamente a gente deve demonizar toda a classe política, achando que qualquer político que participe de conselho estatal vai enveredar pela corrupção, ou então vai ficar absolutamente sujeito à interferência política, mas, por outro lado, há que se ter mais cuidado ainda com a coisa pública. Seria interessante que técnicos ou funcionários, servidores de carreira, ocupassem esses cargos de direção. Pois é, esse é o retrato da nossa mediocridade. Vejam como é que as coisas funcionam para ocupar cargos importantes em empresas estatais segundo os interesses do político. Ele disputa uma eleição, perde, se for o cargo executivo, por exemplo, perde no segundo turno, aí ele negocia, no primeiro turno, aí ele negocia o apoio dele nos seguintes termos: olha, eu vou te apoiar aqui, mas como eu vou ficar desempregado, se você ganhar, você me coloca numa empresa estatal para eu continuar tendo uma tetinha e eu sobreviver por 4 anos até a próxima eleição. Quer dizer, não tem nada pior para uma estrutura de uma empresa do que esse tipo de lógica para indicar os seus diretores. As empresas estatais brasileiras, aquelas que são relevantes, porque você tem várias que são absolutamente irrelevantes e só servem para isso, elas devem ser tratadas como as grandes empresas que são. Pegue o caso da Petrobras. O que a gente está vendo ali na Petrobras é o que uma empresa deste tamanho, num setor tão complexo como o petróleo, precisa ter uma gestão profissional e adequada. O que o governo tinha que fazer, inclusive, é tirar a política da vida das empresas, devia se desfazer dessas empresas, devia deixar que essas empresas concorressem entre elas, e aí o governo cria o ambiente que favoreça a competição. Mas não, a Petrobras, por exemplo, fica aí, perdendo 50 centavos de real para cada litro de combustível que vende. E no final, quem paga a conta somos todos nós.